E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos dar início então ao nosso módulo sobre a civilização da Grécia Antiga. Serão várias aulas sobre essa civilização que está no nascimento, na origem daquilo que nós chamamos de civilização ocidental. Para começar então essa nossa conversa, é interessante a gente pensar no meio geográfico em que se desenvolve a civilização grega ou a civilização helênica. E é interessante nós pensarmos esse espaço geográfico como espaço cultural grego. Por que um espaço cultural grego? Porque uma das principais características da civilização helênica, em comparação com aquelas civilizações que nós vimos no outro módulo, essas civilizações chamadas orientais, a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia, com seus vários impérios, é que os gregos eles se identificavam muito mais por uma homogeneidade cultural, uma unidade cultural, do que por uma unidade política. Como nós vamos ver nas próximas aulas, será preciso que um macedônio, Alexandre, invada a região da Grécia ou da Hélade para que os gregos comecem a se constituir como um grande império territorial. Ou seja, os gregos, nesse espaço cultural grego, eles tinham muito mais identificação devido a elementos culturais, como os mesmos mitos, a mesma linguagem, o mesmo idioma e um sentimento muito mais de unidade cultural e linguística, religiosa também podemos colocar, do que propriamente política. Esse espaço cultural grego, então, corresponde à moderna Grécia, à moderna República Grega, ali no sudeste da Europa, mas também essa área aqui da Ásia Menor, banhada pelo Mar Egeu, pelo Mar Negro, onde hoje se localiza a República da Turquia. Tudo isso fazendo parte de um contexto maior, mediterrâneo. Bom, falamos então sobre essa unidade cultural dos gregos, muito mais do que uma unidade política. Boa parte dessa unidade se baseia em alguns poemas épicos, em alguns poemas clássicos, que falam sobre a própria origem mitológica do povo helênico, do povo grego e dos seus deuses. E aí nós temos essas duas figuras importantes, esses dois poetas, Homero e Hesíodo, que são os alegados autores de alguns desses principais poemas desses poemas épicos que correspondiam à unidade cultural dos gregos. A Homero são atribuídos os importantes poemas chamados a Ilíada e a Odisseia, que embora fossem bastante mitológicos, talvez vocês conheçam, baseados em feitos muito heróicos, possivelmente fantasiosos, eram tomados pelos gregos como evidências históricas da sua formação e da sua capacidade de união, porque a Ilíada, principalmente a Ilíada e também a Odisseia, mas acima de tudo a Ilíada, conta, o seu tema é a Guerra de Troia, ou seja, um momento em que os gregos se uniram contra um inimigo oriental, a cidade de Troia. A Hesíodo são atribuídos outros poemas épicos importantes, como é o caso de A Teogonia, que versa sobre a origem e a genealogia dos deuses, os seus parentescos, a sua intricada genealogia, suas intricadas relações familiares, e um outro poema épico chamado O Trabalho e os Dias. Importante no espaço cultural grego para a ideia de justiça, como nós vamos ver nas próximas aulas. O conceito de justiça, vinculado à ideia de política, será muito importante para a formação cultural
política, ideológica, podemos dizer também, da civilização helênica. Bom, dito isso, é interessante pensar na formação étnica dos gregos ou dos helênicos. É um certo consenso dizer que a formação étnica dessa civilização remonta ao 2º milênio antes de Cristo, antes da nossa era, quando aquela região que nós vimos anteriormente no mapa, ela sofre a invasão de povos que nós conhecemos pelos nomes de aqueus, jônicos, eólios e dóricos. Quem eram esses povos e da onde eles vinham? Evidências linguísticas nos fazem crer, também arqueológicas, que esses povos são de origem indo-europeia. Ou seja, eles são primos linguísticos, podemos dizer primos étnicos, dos próprios persas. Isso é curioso, porque, como nós também vamos ver nas próximas aulas, gregos e persas protagonizarão grandes guerras aqui da Antiguidade Clássica. As comunidades formadas por aqueus, jônicos, eólios, dóricos, junto com as populações que ocupavam aquele espaço anteriormente, vão dar origem aos gregos. Mas os gregos, na sua própria língua, não se chamavam de gregos. Eles se chamavam de helenos. Isso é importante da gente sublinhar porque gregos, Grécia, são palavras, na verdade, latinas. São termos que os romanos, os latinos, usavam para se referir aos gregos. Bom, pessoal, na próxima aula, então, nós vamos começar a ver os períodos pelos quais a história grega se divide. Até lá!